E agora, né, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou falar dessa abordagem do Baltes, que é um teórico muito importante que estuda o ciclo da vida, que ele fala de alguns aspectos aqui muito importantes sobre o desenvolvimento. Então, ele fala que o desenvolvimento é vitalício. O que isso significa, né? Baltes, quando ele escreveu a sua teoria, quando ele estava realizando seus estudos, ele passou a compreender que a gente se desenvolve durante toda a vida, né? Porque há alguns séculos atrás, né, tinha-se a ideia que, por exemplo, depois de uma determinada idade, a pessoa não aprendia mais, né? Então, vamos supor, alguém de 40 anos ia ser incapaz de aprender uma determinada coisa. Hoje, através dos estudos do desenvolvimento, a gente sabe que a pessoa está em permanente processo de evolução e de desenvolvimento. Então, é totalmente possível um idoso aprender a ler, aprender a escrever, aprender uma nova atividade, tal como usar um computador ou uma outra tecnologia, desde que ele invista um tempo, uma energia para isso. Isso é tal do vitalício, ou seja, acontece durante toda a vida até a morte. E o Baltes também fala, né, que desenvolver, que crescer envolve ganhos e perdas. Isso é muito importante, porque na vida a gente tem que compreender que nós vamos ter que fazer determinadas escolhas, e quando eu escolho uma determinada situação, ou uma determinada profissão, ou eu escolho qualquer coisa, eu vou estar consequentemente não escolhendo outras coisas. E isso é o tal do ganho e perda. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que me desenvolvo no campo da matemática, eu consequentemente vou perder no campo da linguagem, porque eu vou estar às vezes me desenvolvendo em um outro campo. Um exemplo muito básico. Quando eu escolhi ser psicólogo, eu escolhi não ser, por exemplo, engenheiro. Então, eu ganho de um lado, por compreender e entender o ser humano, mas eu perco uma vez que eu não sei praticamente nada sobre construções, sobre engenharia e uma determinada questão de coisas. Então, sempre que a gente cresce, que a gente escolhe algo, a gente ganha, mas de outro lado a gente perde, e isso faz parte. O Baltes também vai falar que existe influência de mudanças biológicas e culturais sobre a vida, que é aquilo que eu disse na nossa aula, né? Que eu falei que existe uma influência tanto da genética, da hereditariedade, como existe uma influência da cultura e existe uma influência do ambiente externo. O Baltes também nos ressalta que desenvolver envolve alocar recursos, ou seja, a gente tem que usar aquilo que a gente tem em determinados momentos, e em alguns momentos nós vamos ter recursos para guardar, para usar posteriormente. Então, alocar recursos é colocar a minha energia em determinadas situações em alguns momentos, enquanto que em outros momentos eu vou estar mais voltado à reserva de recursos. Ele fala que o desenvolvimento envolve plasticidade, ou seja, o tempo todo a gente é como se fosse um plástico. A gente pode se moldar, aprender novas coisas e estar em permanente desenvolvimento, que faz parte dessa influência da cultura e do contexto histórico que a gente faz parte. Ou seja, onde eu nasci, em que momento que eu nasci, quem são os meus pais, que língua eu falo, tudo isso vai refletir na forma como eu vou ser e estar no mundo. E isso é muito importante para a gente compreender as pessoas que estão na nossa volta. E aí, eu concluo aqui, né, deixando algumas perguntas que eu vou colocar aqui para vocês, e que vocês, caso tenham algumas dúvidas, vocês podem mandar um e-mail ou uma mensagem no Facebook perguntando disso, né? Então, esse momento de fixar o conteúdo são algumas perguntas que eu coloquei aqui para ver se vocês conseguiram captar o nosso conteúdo, aquilo que a gente falou nessa aula. Eu deixo aqui também, né, as referências que eu usei, que é do livro da Papalia e outros autores, que é o Desenvolvimento Humano, da 10ª edição, da editora ArtMed, de 2010.
Coloco o e-mail de novo, dasatpsicologia@gmail.com, para você que tem alguma dúvida, alguma sugestão. E agradeço a sua participação na nossa aula e no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Beijos!